Deuteronômio capítulo 2. Os israelitas no deserto. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades-Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos e fortes como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os Amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus e os Edomitas ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Os israelitas derrotam o rei Seom. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições. Pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú que moram em Edom e os moabitas que moram em Ar já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória, e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale, até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido.
Salmo 83. Ó Deus, derrota os inimigos. Salmo de Asaf, canção. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo, estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem, venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos, os que fazem um acordo contra ti são estes, o povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles, como forte aliada dos Amonitas e dos Moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os Midianitas, como fizeste com Cícera e com Jabim no rio Quisson. Eles foram derrotados em Endor e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com os seus generais o que fizeste com Oreb e com Zeeb. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Deus, o Senhor. Que tu és o Altíssimo que governa toda a terra. Salmo 84. Saudades da casa de Deus. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Isaías capítulo 30. Mensagem contra o acordo com o Egito. O Senhor Deus diz, ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem, e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado. Pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anes, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas, que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse, escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim, não, nós vamos montar cavalos ligeiros, e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus.
1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Deus abençoará o seu povo. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus, que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora, como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Deus castigará a Assíria. Atenção! O Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Carta de Judas. Saudação. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, àqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Os falsos mestres. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas.
Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram, e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Avisos e conselhos. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com os outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos desejos pecaminosos. Oração de louvor. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém.